Olá, queridas amigas, queridos amigos que acompanham o trabalho ainda de forma online das exposições doutrinárias da Casa Espírita Fraternidade. Iniciamos, a partir deste momento, mais alguns instantes de aprendizado, onde todos juntos estaremos bebendo desta fonte que é o Evangelho de Jesus Cristo, trazido a todos nós sob a luz da doutrina espírita. Agradecemos pela oportunidade de podermos ainda neste momento estarmos cumprindo com esta tarefa, que é de esclarecimento e de conforto para todos nós. E agradecemos aos irmãos por darem continuidade a este trabalho junto conosco e estarem, sempre que possível, dentro do tempo de cada um e da forma de cada um, acompanhando junto conosco nossa doutrina espírita, que ainda se faz necessário, em detrimento aos protocolos que ainda temos em vigor, de que seja assim, à distância. Mas em breve nossa casa estará com as portas físicas abertas e todos estaremos nos reencontrando lá, claro, dentro da vontade e do tempo de Deus. Pedimos aos irmãos que neste momento, como é de costume, possam nos acompanhar em uma breve prece e irradiação que se faz necessária, sobretudo neste momento que ainda passamos, e também como uma pré-harmonização ao trabalho que vem logo após, que é a nossa exposição doutrinária de hoje. Então, que aqueles que desejarem fechar seus olhos, respirar fundo, assim possam fazê-lo a partir de agora. Aqueles que não desejarem, tranquilo, da mesma forma, o que importa é o sentimento, é o que sai do nosso coração, terá a mesma validade, terá o mesmo alcance. Pai de amor e bondade, Pai de misericórdia, de infinita justiça, agradecemos por mais uma vez aqui estarmos, mesmo distante fisicamente um do outro, mas com nossos corações, agradecendo-te por tudo que tem chegado a cada um de nós, e neste momento em especial, fazendo nossas rogativas, que saem do fundo de nossos corações, balizados por nossa razão, mas principalmente pelo sentimento de amor por nós e por nosso próximo. Perante ti, Pai de misericórdia, somos todos iguais. E é por todos que neste momento pedimos, principalmente por aqueles de nós que ainda encontrem dificuldades físicas ou espirituais em sua caminhada, neste nosso mundo ou fora deste mundo, em tantas harmonias que sabemos estão habitadas por este universo infinito, do qual desconhecemos o tamanho, devido à nossa pequenez. Rogamos a Ti, Pai, especialmente aqui no nosso plano, por nossos irmãos que ainda sofrem com esta pandemia, por aqueles que conseguiram permanecer na vida física e passar por este momento, por aqueles que pereceram fisicamente neste momento, pelos que se ainda encontram internados nos hospitais, mas que ainda possam também estar nos leitos de seus lares, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, pelas ruas, que às vezes ainda são tão úmidas e tão frias. É por todos esses irmãos estejam ainda respondendo às implicações de uma pandemia, ou ainda estejam com outras tantas situações de penúria, de falta, de desequilíbrio, é por todos esses irmãos que rogamos neste momento. Esse amor infinito, essa justiça infinita, esse amparo que só de Ti pode nos chegar, e que rogamos a Ti, venha-nos por intermédio dos bem-aventurados irmãos da espiritualidade, daqueles que já atingiram o sagrado direito de poder Te auxiliar na tarefa de socorro aos Teus filhos ainda inferiorizados como nós. Seja Pai essa noite, seja Pai o dia que virá, as outras noites, os outros dias, momentos em que nós possamos estar nos aproximando cada vez mais de Ti, iluminados pelas luzes dessa sagrada doutrina, que tem na sua base o Evangelho do maior irmão que já tivemos. Ajude-nos, Pai, não só a refletir e compreender, mas a pôr em prática este Evangelho, e assim
melhorar os nossos dias e os dias daqueles que nos cercam. Que assim seja. Que a partir de agora possamos então termos este momento de conforto, de consolo, de reflexão e de aprendizado através de mais uma exposição doutrinária que nos é oferecida pela Casa Espírita Fraternidade. Um bom proveito a todos nós. Olá, queridos irmãos, que a luz do Divino Mestre esteja e permaneça em nossos corações. O tema da nossa exposição doutrinária de hoje é livre-arbítrio e presciência divina. E para este trabalho, nós vamos utilizar, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso Evangelho, o livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leão Diniz, e ainda um artigo da Revista Espírita de 1863. Então, queridos irmãos, segundo o dicionário da língua portuguesa, livre-arbítrio significa livre vontade. Ou seja, livre-arbítrio é a capacidade individual de decidir, de escolher por si mesmo em função da própria vontade. Em resumo, livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de escolher, de fazer aquilo que nós temos vontade. Então, essa é a tradução literal, digamos, é o que nos traz o dicionário. Mas será que nós realmente podemos fazer tudo aquilo que nós queremos? Será que nós temos a liberdade? Será que nos convém fazer tudo aquilo que nós temos vontade? Vamos ver o que nos diz o livro Estudando o Evangelho. Ele diz o seguinte, que livre-arbítrio é a liberdade de escolha que todos têm, porém limitada, pois, considerando os valores éticos e morais, nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Logo, queridos irmãos, a nossa liberdade não é total, né? A nossa liberdade é limitada, porque a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, porque o nosso próximo também tem liberdade e nós temos que nos respeitar mutuamente. Isso também nos lembra, essa passagem do livro Estudando o Evangelho, também nos lembra a carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Portanto, nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos, né? A nossa vida em sociedade, ela nos impõe essas restrições, digamos assim, que são normais à convivência, ao livre-arbítrio total, digamos assim, né? Ao amplo exercício do livre-arbítrio, né? Vejam bem, na nossa casa, na convivência com os nossos familiares, no nosso trabalho, na convivência com os nossos amigos, nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Para que nós tenhamos uma convivência harmoniosa, tranquila, respeitosa, digna, né? Nós precisamos respeitar o outro, né? Além disso, queridos irmãos, liberdade e responsabilidade estão intimamente ligados. Nós temos, sim, a liberdade para agir, mas também
somos responsáveis pelas consequências das nossas ações, dos nossos atos, né? Porque tudo aquilo que nós fazemos tem consequências, né? Se fazemos coisas boas, as consequências são boas. Se fazemos o mal, se praticamos o mal, o resultado também será o mal, né? Porque, como nos diz aquele ditado que nós já conhecemos muito bem, tudo aquilo que se planta, se colhe, né? Então, logo, nós temos que cuidar muito aquilo que nós plantamos, né? Porque a colheita será sempre obrigatória, né, queridos irmãos? E ainda, segundo a doutrina espírita, ela nos diz ainda que, à medida que o ser humano evolui espiritualmente, pela aquisição do conhecimento e da moralidade, mais aprende a distinguir o bem do mal, podendo assim fazer escolhas mais acertadas e utilizar corretamente o livre-arbítrio. Então, queridos irmãos, quanto mais evoluídos espiritualmente nós formos, mais condições nós teremos para distinguir o bem do mal, o que é certo do que está errado, e assim fazer escolhas melhores, escolhas mais acertadas e utilizarmos, então, corretamente o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, queridos irmãos, ele nos permite, inclusive, escolher as nossas companhias espirituais. Vejam bem, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, né, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E os espíritos superiores respondem: sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E ainda no Livro dos Espíritos, um pouco mais adiante, lá na questão 463, os espíritos superiores nos dizem também que os espíritos podem ser bons ou maus, segundo a natureza do espírito encarnado. Então, queridos irmãos, vejam bem, os espíritos superiores nos dizem que os espíritos influem na nossa vida, mais do que a gente imagina. Eles nos dizem também que existem espíritos bons e espíritos maus. Mas eles não dizem quais são os espíritos que nos influenciam. Eles não estão nos dizendo se são os espíritos bons ou se são os espíritos maus que nos influenciam. Sabem por quê, queridos irmãos? Porque somos nós que escolhemos as nossas companhias espirituais. Nós temos o livre-arbítrio para escolher quais os espíritos que nós queremos por companhia. Nós é que vamos escolher, portanto, se nós queremos ter por companhia espíritos bons, que vão nos influenciar para fazer o bem, ou se nós queremos escolher os espíritos maus, como nos diz o Livro dos Espíritos, ou então os espíritos ignorantes, ou os espíritos ainda endurecidos, para termos por companhia. E que aí eles vão nos influenciar para fazer o mal. Então, a escolha é nossa, queridos irmãos. O livre-arbítrio nos permite fazer essas escolhas, né? Então, queridos irmãos, vamos ver quando é que nós fazemos, na verdade, essa escolha. Então, o Evangelho nos diz que quando nós praticamos o bem
praticamos a caridade, respeitamos o próximo, quando nós mantemos nossos pensamentos elevados, quando fazemos todo o bem que nós pudermos, nós estaremos por sintonia, vejam bem, por sintonia e por afinidade, atraindo os bons espíritos para ser as nossas companhias espirituais e que vão nos influenciar para o bem. Então, quando nós praticamos o bem, a caridade, o amor ao próximo, pensamentos elevados, nós estaremos, então, atraindo para perto de nós, por sintonia e por afinidade, nós estaremos atraindo os espíritos bons. Agora, quando nós temos o coração cheio de mágoa, de rancor, de revolta, quando nós somos orgulhosos, egoístas, intolerantes, fazemos o mal, também estaremos por sintonia e por afinidade atraindo a companhia dos espíritos maus, dos espíritos ignorantes, dos espíritos não tão bons assim, digamos, né? Que vão nos influenciar para a prática do mal, né? Portanto, mais uma vez, queridos irmãos, é através do nosso livre-arbítrio, da liberdade que nós temos de escolher, que nós vamos escolher as nossas companhias espirituais. E tem mais, o nosso livre-arbítrio não para ali, nós ainda temos liberdade de fazer outras escolhas. Lá no livro, Estudando o Evangelho, ainda, ele vai nos dizer que, no livro, aliás, vou citar também o capítulo, no capítulo 52, então, do livro Estudando o Evangelho, ele vai nos dizer que, no planeta como a Terra, bem inferiorizado, existem numerosas falanges de espíritos desencarnados que procuram constantemente nos influenciar para o mal. Mas ele nos diz também que no Evangelho e no Espiritismo nós vamos encontrar os recursos imprescindíveis para a nossa segurança. Então, assim como nós temos essa falange numerosa de espíritos, de entidades desencarnadas, lógico, espíritos, né, que estão constantemente procurando nos influenciar para fazermos o mal, nós também temos um recurso precioso que nós vamos encontrar tanto no Evangelho quanto no Espiritismo, para nos mantermos, então, protegidos, para nos mantermos distantes desses espíritos. Vamos ver quais são esses recursos que se encontra lá no Evangelho e que nos ajuda a manter, então, essa distância dos espíritos endurecidos. Então, ele vai nos dizer que, ele vai nos trazer alguns desses recursos. Por exemplo, a prática do bem. A prática do bem é um recurso valiosíssimo, um recurso precioso que nós temos ao nosso alcance, basta que pratiquemos o bem, e que vai nos manter, então, seguros, vai nos manter distantes desses espíritos endurecidos. Outro recurso precioso também, muito importante, a confiança em Deus. Então, a confiança em Deus também nos mantém distantes desses espíritos. Então, evitemos, queridos irmãos, a revolta, tenhamos sempre confiança em Deus, que Ele nunca nos abandona, Ele está sempre ao nosso lado, nos oferecendo todos aqueles recursos que nós precisamos, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Não nos deixemos levar pelo desespero, procuramos sempre a confiança em Deus, nos mantermos confiantes em Deus, que Ele nunca nos abandona. Mais um dos recursos preciosos
que a doutrina espírita, que o Evangelho nos indica, para que nos mantenhamos distantes, então, da influência desses espíritos. Temos também o esclarecimento pelo estudo. A doutrina espírita nos traz esse esclarecimento, nos ensina que tudo que nos acontece é fruto das nossas imperfeições, nos esclarece que Deus não nos castiga, nos esclarece que nada acontece por acaso, que nós estamos aqui justamente para evoluir. Então, todo esse esclarecimento também nos ajuda a entender como é que tudo isso funciona, nos ajuda a aceitar com resignação o que nos acontece, nos ajuda a ter confiança em Deus, e tudo isso nos fortalece ainda mais e nos ajuda a nos manter protegidos, então, contra a influência desses espíritos ainda endurecidos que permanecem no mal. Outro recurso importante que a doutrina também e o Evangelho nos traz é o trabalho constante no bem. Então, nós vimos lá que é a prática do bem, mas não é só a prática do bem de vez em quando, né, queridos irmãos? É o trabalho constante no bem. Aí nós estaremos sempre amparados. Isso tudo, ele nos diz, com o amparo da prece. Então, vejam bem, a prática do bem, a confiança em Deus, o esclarecimento, o trabalho constante e a prece, tudo isso, né, vai preservar-nos, como ele diz, do assédio de entidades, né, de espíritos e desencarnados, lógico, né, que, em nome de velhos propósitos de vingança, ou por simples perversidade, procuram dificultar o nosso progresso espiritual. Então, praticando o bem, fazendo tudo o que nós pudermos, nós vamos manter esses espíritos distantes de nós, porque perto de nós eles nos influenciam para o mal, e nós, praticando o mal, vamos dificultar ainda mais o nosso progresso espiritual. Portanto, queridos irmãos, ele nos diz ainda que, agindo por nós mesmos, pela nossa própria vontade, né, pela nossa livre vontade, ou agindo sob a influência dos espíritos, nós vamos colher nesta encarnação ou nas próximas, digamos assim, o fruto das nossas próprias obras. Ou seja, quando nós agimos por nossa vontade própria ou sob a influência dos espíritos, quer sejam eles bons ou maus, nós vamos colher nesta encarnação ou nas próximas o fruto das nossas obras. Ou seja, se nós praticamos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós praticamos o mal, nós vamos colher também o mal, né? É sempre aquele ditado conhecido nosso, né? O que se planta, se colhe. Então, ou por nossa livre vontade, ou pela influência dos espíritos, nós vamos colher ou o bem ou o mal. Também, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, Leon Diniz, ele vai nos falar novamente no livre-arbítrio. E ele vai nos dizer que o livre-arbítrio, ou a livre vontade, ele gosta de deixar bem claro, né, livre-arbítrio ou a livre vontade, do espírito exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Vejam bem, mais outra situação onde nós temos a liberdade de escolha. Então, não é somente aqui no plano físico, enquanto estamos encarnados, que nós temos essa liberdade de escolha. Também, quando nós estamos no plano espiritual, nós temos livre-arbítrio.
nós temos a liberdade de escolher. E ele nos diz, então, que é principalmente na hora do nosso planejamento reencarnatório que nós vamos exercer essa liberdade. Então, quando nós vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório, claro que junto com aquela equipe espiritual encarregada de nos auxiliar no nosso planejamento, mas nós temos naquele momento também a liberdade para fazer escolhas. E vamos ver aqui no nosso livro quais são essas escolhas que nós podemos fazer nesse momento. Então, ele nos diz lá no capítulo 22 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai nos dizer: o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações, escolhendo a família. Então, nós temos a liberdade para escolher a nossa família, o meio social. Ele diz também que nós vamos saber de antemão quais são as provações que nos aguardam. Então, junto com a equipe encarregada do nosso planejamento reencarnatório, nós vamos escolher também as nossas provações, as provações que vamos aguardar quando reencarnarmos. Mas nós compreendemos, nós escolhemos, mas nós compreendemos que essas provações são necessárias para desenvolver qualidades que ainda precisamos desenvolver, para curar defeitos, para superar preconceitos e vícios. Então, tudo isso nós vamos escolher na hora do nosso planejamento reencarnatório, livre-arbítrio, inclusive nesse momento, lá no plano espiritual, né? E nós entendemos também que essas provações que nós estamos escolhendo, elas não são apenas para desenvolver qualidades, para curar defeitos, para superar preconceitos e vícios, mas essas provações também vão servir para curar aqueles, digamos assim, aqueles aquele passado, aqueles erros que nós fizemos em reencarnações passadas e que agora precisamos reparar esses erros. Então, também serve para reparar erros cometidos em reencarnações passadas. E nós aceitamos, naquele momento, nós aceitamos as nossas provações. Aceitamos com resignação, ele nos diz, e confiança, porque sabemos que os irmãos espirituais nunca nos abandonarão nas horas difíceis. Então, nós aceitamos tranquilamente naquele momento, com resignação, porque nós sabemos que nós sempre estaremos amparados pelos bons espíritos, né? Nós sabemos também que através da prática do bem, do amor, da caridade, nós poderemos atenuar aquelas provações, né? Atenuar e até modificar. Então, vejam que, né, mais uma vez, nós temos em quantas oportunidades, né, que nós temos para utilizar, digamos assim, o nosso livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas. E ainda, queridos irmãos, no mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, ele vai fazer uma relação entre livre-arbítrio e presciência divina. O título da nossa exposição de hoje é Livre-arbítrio e presciência divina. Então, vamos ver qual é a relação que Leon Denis faz, qual é a relação que existe, afinal, entre
livre-arbítrio e presciência divina. Então, ele nos diz o seguinte: presciência divina é o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas. Conhece a natureza de cada ser humano, seu modo de agir e suas tendências. Conhecendo cada alma em suas menores particularidades, ele nos diz, pode, pois, rigorosamente deduzir com certeza as determinações que livremente tomará. Mesmo assim, Deus não impede a manifestação da vontade do homem. Deixa-o livre para fazer as suas escolhas. Então, vejam bem, queridos irmãos, Deus tem o conhecimento antecipado de todas as coisas. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe de todas as nossas dificuldades. Ele sabe como é que nós vamos agir. Ele conhece as nossas tendências. Ele pode prever os erros que nós vamos cometer, as escolhas equivocadas que nós vamos fazer. Mesmo assim, ele não interfere na nossa liberdade. Aí é que está a relação que existe entre o livre-arbítrio e a presciência. Deus conhece tudo, sabe de tudo que nós vamos fazer, mas mesmo assim, ele não interfere na nossa liberdade. Porque liberdade é a condição necessária para a construção do nosso progresso. Vejam bem. Então, o quanto é importante a liberdade que nós temos, o nosso livre-arbítrio, a fazermos boas escolhas, porque diz ele que a liberdade é uma condição necessária para a construção do nosso progresso. Tá? E o progresso, como nós sabemos, né, é uma lei divina. Temos a lei do progresso, que é uma lei divina, eterna e imutável, né? Então, queridos irmãos, Deus não interfere na nossa liberdade. Nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Mesmo Ele nos conhecendo como Ele nos conhece, Ele não interfere, mas Ele faz melhor ainda. Deus, no seu infinito amor, Ele não interfere, mas Ele encontrou um caminho melhor ainda para nos auxiliar. O que que Ele faz? Ele nos dá um guia seguro, que é justamente a nossa consciência. A nossa consciência que nos indica o bom caminho, que nos mostra o bom caminho, o melhor caminho que nós temos a seguir. E ele nos dá a liberdade, então, para fazer a nossa escolha, para seguir o bom caminho ou não. Então, por isso que ele, no seu infinito amor, ele já se antecipa, digamos assim. Antes mesmo, ele já nos dá essa consciência, que é esse guia seguro, que nos mostra também o caminho seguro que nós devemos seguir. E nos dá a liberdade de seguir ou não. E nós, muitas vezes, não seguimos, né, queridos irmãos? Mas vejam bem, Deus, no seu infinito amor, ele nos dá a consciência, que é o nosso guia. Nós temos a doutrina espírita que nos esclarece acerca de todas essas questões, né?
acerca de tudo, todos os ensinamentos que Deus nos trouxe. Nós temos o Evangelho de Jesus, que também nos trouxe todos os ensinamentos, tá? E, mesmo assim, queridos irmãos, se depois de tudo isso nós ainda viermos a sucumbir, ou seja, se nós não seguirmos aquele bom caminho indicado, não levamos em consideração os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, não seguimos os ensinamentos do Evangelho, mesmo assim, Deus não nos abandona. E se nós viermos a sucumbir, o que que ele faz? Ele vai nos dar uma outra oportunidade. Não só uma outra, muitas outras. Quantas oportunidades for necessário para que a gente possa voltar, para que a gente possa reencarnar novamente, para refazer, então, tudo aquilo que nós fizemos mal feito. Então, nós temos sempre a oportunidade de recomeçar, para refazer, então, esse caminho que nós não fizemos bem. E isso nos lembra aquela frase de Kardec, né? Onde ele diz uma frase muito conhecida de Kardec, e ela está, inclusive, escrita no túmulo de Kardec, né? Onde ele diz que na nossa jornada evolutiva, nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos ainda e progredimos. Tal é a lei, né? Continuamos progredindo, progredimos continuamente, né? Porque o progresso do ser humano é infinito, né? O nosso progresso é infinito, né, queridos irmãos? E nós podemos sempre contar, então, com a ajuda desse Pai misericordioso, que vai nos dar sempre uma outra oportunidade. E para encerrar, então, as nossas esclarecimentos de hoje, nós vamos deixar aqui, vamos ler dois pequenos parágrafos e acho que nós temos que refletir bastante nesses dois parágrafos, queridos irmãos, que eles nos dizem assim: concedendo-nos o livre-arbítrio, Deus nos deu, assim, a oportunidade de construir o nosso próprio progresso. Concedendo-nos o livre-arbítrio, Deus nos dá a oportunidade para construir o nosso próprio progresso. Com isso, somos construtores da nossa própria felicidade ou do nosso sofrimento, né? Pois nós temos a liberdade de escolher o caminho que mais nos agrade. Então, queridos irmãos, somos nós que escolhemos se queremos ser felizes ou se queremos continuar sofrendo. Construindo o nosso progresso, nós vamos poder escolher se queremos um futuro feliz, se queremos ser felizes, ou se vamos construir mais sofrimento. Fica, então, essa mensagem para nós refletirmos. E, principalmente, não esquecendo que Deus é amor, amor infinito, que estará sempre nos amparando, nos dando mais uma oportunidade, porque Ele nos ama infinitamente. Paz e luz a todos nós. E assim, queridas irmãs e queridos irmãos, encerramos mais um momento pelas mídias sociais da Casa Espírita Fraternidade, de forma online, de esclarecimento, de conforto, de aprendizado, através da nossa amada doutrina espírita do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos ansiosos com a volta dos nossos encontros, das nossas exposições, dos nossos grupos de estudo, de todos os trabalhos da casa de forma presencial.
Mas é necessário ainda que tenhamos paciência, resignação, que possamos ao menos exercitar essas virtudes e nos mantermos em prece, nos mantermos com os devidos cuidados sanitários que ainda nos são pedidos e lembrarmos que é nossa responsabilidade cuidar de nós, cuidar do próximo, seja este próximo aquele que está bem ao nosso lado, seja aquele que nós nem conhecemos. É parcela de cada um fazer com que tudo isso que tanto nos aflige possa cessar de forma ordeira, racional, dentro daquilo que está estipulado pelas autoridades da terra, mas dentro daquilo que sempre será a vontade de nosso Pai Maior. Muito obrigado por terem estado conosco mais uma vez e até a próxima, queridas irmãs e queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.